Meus amigos, olha, glória a Deus, muita bênção está entrando na sua casa, na sua vida, e mais esse episódio aqui do do Adiel, do nosso amado amigo aqui, que ainda não apareceu para você, não, mas vai aparecer já, Pastor Maicon, que você já sabe que ele está aqui com a gente. É um prazer, um privilégio, uma bênção compartilhar esse episódio com você, porque nós temos certeza. A gente já vem com certeza, né, John? Amém. Mas esse a gente tem mais certeza ainda, diante de tudo que aconteceu aqui no backstage, né? Como diz, né? Porque, olha, meus amigos, é um prazer. Só tenho isso pra dizer pra vocês. Estou aqui com meu irmão, parceiro Adiel. Fala, Tiagão, abençoado. Tá bom? Meu amigo, meu Você pastor. Você tá feliz? Sempre feliz, né, Tiagão? Sempre feliz. Sempre melhor do que eu mereço, sempre. Apesar das lutas, dos tropeços, mas a gente vai permanecendo em pé. Glória a Deus. Isso aí. Fala, povo de Deus, um privilégio poder estar mais uma vez junto com vocês, compartilhando aqui um pouco da vida do nosso convidado, abençoado. É uma honra ter o nosso convidado aqui, como já comentei com ele no particular, eu vou falar novamente. Vi pastorzão aqui, adolescente, levado que só ele, mas hoje um homem de Deus, honrado, referência pra gente hoje na cidade de Petrópolis. É isso aí. Não é isso, Thiagão? Isso aí. Antes de a gente jogar a bola, passar a bola, não jogar não, né? A gente passa a bola mesmo. Camisa 10 aqui, eu sou o Gandula, o cara que carrega água no time, mas temos o camisa 10 aqui que vai tocar a bola pro nosso convidado já. Mas antes de tocar essa bola aqui, eu vou fazer um agradecimento pros nossos parceiros, Doce Alegria, que está lá na Estrada Mineira, número 1587, Aê. Em Correias. É a loja de doce mais completa da região. Você pode ir lá conferir. Você vai ver que a gente está falando a verdade, porque crente só fala a verdade, hein? Amém. Em nome de Jesus. E não menos importante aqui, ó, Café de Pote. Joga lá no Instagram, @café_de_pote, que você vai encontrar e você vai ter a oportunidade de adquirir essa maravilha, que na embalagem diz 3 meses, mas o Adiel fala que dura menos. Né? É gostoso demais, porque acaba rápido, né? Acaba muito rápido. E a gente vai... Com esse friozinho ainda, né, Tiagão? Aí toda hora quer tomar um cafezinho. Nosso convidado vai poder tomar lá no Kissamã. Eita, coisa boa, hein? Né? Que também tá fazendo frio. Qualquer lugar de Petrópolis tá fazendo frio hoje, né? Hoje tá. E como a gente falou mais cedo, isso aqui é bom no frio, no calor, qualquer horário, irmão. Qualquer horário do dia, isso aqui é uma maravilha. Uma das 8ª maravilha do mundo, hein? Se no céu tem café... É café de pote. Por isso que maravilhoso. Vai lá, eu acho que tem mais de 6 sabores, né? Quais são os sabores, Thiagão? Não lembro, não. Eu só sei que tem de chocolate, cappuccino, whey protein... Que isso? Fitness estão tomando café agora? Também. Ovo maltine, entre outros. Eu não lembro todos, não. Paçoca. Bastante, ó. 6 ou 7 sabores, você ter essa oportunidade de adquirir essa maravilha aqui, ó. Esse aqui, ó, vai lá pro nosso convidado na casa dele, tá bom? E o nosso convidado, Zé? Especial, né, Tiagão? Maravilhoso. Nosso amigo, nosso camarada. Amigo, irmão, camarada. Eita, assim fala? Isso aí. Pastor Maicon. Seja bem-vindo. Né? Prazerzão, pastor, ter o senhor aqui. Poxa, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Poder estar aqui para esse bate-papo aqui com vocês. Coisa boa. Maravilha, maravilha. Pastor, antes de a gente tocar em frente essa conversa aqui, a Adiel esqueceu, agora que eu vou lembrar ele, de mandar um abraço para toda a família, para a esposa, para o filho, para quem o senhor sentir no coração. Dá um alô para eles aí. Vou mandar um abraço então para todo mundo aí que está com a gente aqui, que vai assistir, mas principalmente para minha esposa, meus pais, meu filho, a minha igreja, o Wesleyano lá no Alto da Serra. Um abraço para todo mundo aí. Amo vocês. Eita, glória, hein, Tiagão? E tu tinha um recado também, né? Pra dar, né? No decorrer do dia, a gente vai. Mistério, Deixa eu dar uma oportunidade. Né? Tá bom. Pastor Maicon, pode chamar de Maicon? Maicon. Esse é meu nome. Benção. A gente geralmente começa esse bate-papo aqui, essa conversa, sabe? Tentar compreender e entender um pouquinho da sua história com Jesus, como é que foi esse encontro. A Adiel falou que conhece o desde a adolescência, né? Isso. Deu aula, deve ter dado aula pro seu lado. Isso sou eu. A Adiel é antigo também, já. Nem no futebol dou aula, quanto mais em outra oportunidade. Mas o senhor sempre frequentou a igreja? Conta um pouco pra gente esse início aí. Sim, meus pais sempre foram da igreja, sempre não, né? Entregaram a vida deles para Jesus. Meu pai sempre foi da igreja, minha mãe, no decorrer do tempo, né,
conheceu o evangelho através da sua avó, do seu pai, do pai dela, do meu avô. E eles, então, eu falo que eu só nasci no hospital, que tinha que nascer no hospital, né? Mas meus pais sempre estiveram dentro da igreja, servindo ao Senhor, né? São uma referência e tanto para a minha vida, para a vida da minha irmã, né? De amor a Deus e de serviço. E a gente sempre esteve ali envolvido na igreja, em tudo que acontecia, né? Antigamente, né, quando eu nasci, a igreja central estava ali atrás do Correio, né? Wesleyana Central de Petrópolis, na onde eu fiz parte, né, até a minha juventude, a gente sempre esteve ali, né? Nunca me desviei, nunca saí da presença do Senhor. E sempre Wesleyana? Sempre da Wesleyana, sempre da Wesleyana, né? Sempre assim. A Wesleyana, para mim, é minha segunda família, né? Posso dizer isso fielmente, né? Tenho amigos, né? Muitos colegas, muitas pessoas queridas que me viram crescer ali dentro, que me acompanharam, né? Eu agradeço muito a minha família, né? Principalmente a Deus, mas a igreja tem um papel fundamental na construção de quem eu sou hoje, né? Então, assim, sempre... Rapaz, eu não me lembro quando que eu não estive na igreja fazendo alguma coisa. Eu não lembro. Nem que fosse bagunça. Mas nem que fosse bagunça. E, pô, rapaz, quando eu era criança, eu era muito bagunceiro. Vocês não têm ideia. Pô, não parece não, hein? Rapaz, Deus transforma. Eu nunca fui também essa calma tua. O pessoal hoje fala assim, você é muito calmo. Rapaz, hoje eu tive que desenvolver um dos frutos do Espírito, né? Que é o domínio próprio, né? Mas isso veio com o tempo, né? Mas nem sempre foi assim, não. Muita gente, né? Eu vou falar agora. Mas muitas pessoas no nosso meio, né, evangélico, nós gostamos muito de supervalorizar testemunhos de pessoas que vieram, sei lá, tinham problemas com vícios, né? Sim. E Jesus libertou e fez a obra nessa vida e precisa ser mesmo valorizado, né? Mas a gente fala pouco de pessoas como tem a história de vida como a do Cione, que nasceu na igreja, permaneceu na igreja e nunca se desviou. Sim. E eu acho que é um grande... Teve as suas adversidades também, os seus momentos de se afastar, mas permaneceu, né? Permanecer é uma dádiva, né? Sim, sim. Mas se o senhor pudesse olhar para trás na sua história e compartilhar com a gente, por que o senhor acha, claro, abaixo de Jesus, que o senhor nunca se desviou? O que fez com que o senhor permanecesse? Assim, desde muito novo, né? Eu sempre tive assim, muita experiência com Deus no decorrer da igreja, entendeu? Sempre envolvido. Acho que o exemplo também dos meus pais, sabe? Foram me conduzindo para esse caminho, sabe? Assim, eu vou dizer para você, eu nunca pensei em sair. Uhum. Isso é uma verdade, uma realidade na minha vida. Eu nunca pensei... Assim, momentos difíceis todo mundo passa, mas assim, já tive momentos de altos e baixos, mas em nenhum momento eu falei assim, vou largar tudo, vou abandonar Jesus. Isso eu nunca passei. Agora, por quê? Eu não sei. Eu não sei dizer, mas a minha vida sempre foi assim, uma vida de dedicação, de fato, a Deus. Desde o momento que eu fui conhecendo, eu acredito que por volta dos meus 13, 14 anos, eu participei de um retiro. Eu lembro que era ali na estrada na União Indústria, ali na BR-040, melhor dizendo. Na BR-040 tinha um sítio, eu lembro que era o sítio da irmã Cacilda. E aí teve um retiro de adolescente, mas eu era o caçula lá dentro, eu era o mais novo, eu devia ter uns 10 anos, 10, não digo, mas uns 10 anos. Mas eu lembro de ter uma experiência ali com Deus, algo tocando dentro do meu coração, e a partir daquele momento eu entreguei minha vida para Jesus mesmo. Uhum. E dali para diante, sempre envolvido na igreja, buscando a Deus, conhecendo a palavra. Mas eu sempre tive momentos assim, que não estava firme, normal, firme também, assim, não firme de fazer coisas erradas, mas de não estar dedicado 100%, né? A gente estava até brincando aqui falando de futebol, né? Quem me conhece sabe, eu sou vascaíno, mas eu tive uma fase da minha vida que eu era vascaíno fanático mesmo, na época que o Vasco estava bem, né? E hoje deixa pra lá, tem muito tempo, cara, pô, infelizmente. Mas, assim, eu era muito fanático e uma das coisas que Deus tratou comigo foi isso também, né? De deixar o Vasco... É um hobby, uma brincadeira... Mas hoje, para mim, o Vasco está lá, eu gosto, brinco, mas está lá em um dos últimos planos.
E isso foi se tratando na minha vida, né? E eu não vejo minha vida sem Jesus, isso é uma realidade. E, rapidinho, e antes de passar para o Diel, mas eu acho que talvez uma das respostas esteja na sua fala inicial, sabe? O senhor falou que a Wesleyana é minha segunda família. Sim, Eu acho que quando a gente entende a igreja como uma família, acho que é funda, porque família a gente não escolhe, né? A gente é escolhido por ela, né? sim. Mas parece que tem muitas pessoas hoje em dia que olham para a igreja como só um local que a gente vai para receber a bênção e ir embora, né? É, Não tem esse senso de família, né? sim. Rapaz, assim, da igreja, uma vez eu pensei em sair da igreja. Era adolescente para jovem, né? E assim, mas eu estava sendo assim, meio que influenciado por algumas pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, gostava das coisas mais modernas, atuais, entendeu? E eu carreguei muito disso também hoje no meu ministério. Então, assim, eu gostava de ver outras igrejas que estavam à frente com relação à música, com relação à tecnologia, à iluminação. E aí isso às vezes me chamava a atenção. E eu tive uma experiência que eu estava para tomar uma decisão de sair da igreja, de ir para uma outra igreja, mas Deus tratou muito comigo nesse momento, que ali na Wesleyana era o meu lugar. E ali eu tomei uma decisão que eu ficaria ali e até hoje estou lá e também não me vejo fora, porque de fato é minha família, é minha casa, né? É minha casa mesmo. E com esse tempo aí de adolescência, a gente passa por muitos processos, né? Retiros espirituais, principalmente, a Sim. gente aprende demais, recebe muito de Deus. Quando é que foi a virada de chave que realmente o senhor quis enganjar no evangelho e você passou a ser líder, que eu lembro que você foi líder Sim. de jovens ou adolescente? Foi de Então, jovem, né? eu acho que com os meus 15 anos eu sempre estava envolvido em alguma coisa, né? Trabalhei com algumas pessoas. Mais para frente, com o decorrer do tempo, lá na nossa igreja tinha eleição, não sei quantos vão lembrar disso, né? Os wesleyanos raízes aí, a gente tinha eleição e tem até o pessoal brinca comigo, né? Que eu concorri 2 vezes para ser diretor de adolescente. As duas eu perdi, eu fui vice nas duas. Aí todo mundo fala que era porque eu era vascaíno, né? Mas aí, independente de não ter ganhado, né? Eu sempre trabalhei com dedicação, sempre fui muito dedicado, né? Virei jovem, quando jovem, na época eu virei supervisor, né? A gente chamava supervisor distrital de jovens. E aí eu cuidava da juventude toda do distrito, né? Que era basicamente a cidade de Petrópolis inteira aqui. Então, assim, eu enganjei muito nisso. Trabalhei durante 4 anos na supervisão de jovens, né? Foram 2 anos desafiadores, porque estava passando um momento de transição, onde os líderes de jovens eram tudo casados, né? Eles eram casados, tinham uma, né? Eu falo, eu até brinco com alguns deles hoje, né? Que eles tinham quase que uma visão mais assim, assembleiana na época, que os jovens usavam terno, gravata, eles eram assim. E aí me chamaram, eu entrei, eu tinha acho que 21 anos. E eu, um garoto, solteiro, sabe? Não me vestia como eles. E quando eu entrei foi um choque para muita gente e comecei a fazer essa transição, né? Foram 2 anos desafiadores, mas nos 2 últimos anos, muitos dos meus amigos que eram adolescentes passaram para a juventude. E aí a gente começou a trabalhar junto e ele fez um trabalho bem bacana. Aí depois fui ser diretor de jovens na Central, né? Aí eu já estava terminando o seminário, foi quando eu me apresentei para o aspirantado e aí dei sequência à minha vida, né? Ministerial. Essa liderança de jovens, a gente pode dizer que foi aí que começou a queimar essa chama de ser pastor? Sim, foi um pouco antes, rapaz, né? Eu lembro até hoje de uma palavra que eu recebi numa reunião de adolescente e era algo que eu não queria, sabe? Ser pastor. Mas por Era quê? algo que eu não queria. Eu não Pastor sei, indagando cara. pastor. Ó, pastor indagando pastor. Porque às vezes pode ser a mesma coisa, né? Provavelmente. Não, cara, eu vou ser bem sério, eu nunca tive essa pretensão de estar nessa posição, sabe? Eu nunca tive, assim, essa pretensão. Sempre trabalhei na igreja, mas, assim, quando eu falaram aqui, eu falei, amém, mas não era a minha ideia essa. Mas num culto de virada de ano, assim, Deus sempre trabalhou comigo muito, assim, de forma pessoal, né? Falando diretamente comigo, assim, num culto de virada de ano, eu estava
Estava na central, lembro até hoje, estava na galeria, no canto direito, né, num dos bancos ali. Eu senti Deus, porque eu tinha planos de ir para o Senai, para fazer os cursos no Senai, para poder, tinha acabado o 2º grau, eu falei, vou para o Senai, vou fazer os cursos ali e dar seguimento na minha vida profissional. Só que naquele ano, cara, naquela virada de ano, eu senti Deus falando para mim que o meu lugar era na casa ao lado, que era o seminário. O seminário é do lado da central. E aí eu fiquei indagando isso, Senhor, tem certeza? E eu senti isso muito forte no meu coração. Quando acabou aquele culto, eu fui atrás dos meus pais, eu conversei com eles naquele culto mesmo. Pai, eu estou sentindo desejo de ir para o seminário, queria saber se vocês me abençoam. E aí meus pais me abençoaram, eu procurei meu pastor naquele mesmo culto e Quem é o conversei, pastor? que hoje é meu sogro, O né? Jamir, O que é o pastor pastor. Jamir. E aí eu conversei com ele, ele falou que não teria problema nenhum, que me abençoava também, e ali eu dei seguimento, né, no seminário para começar essa jornada. Serviu o quartel ou não? Não servi. Me arrependo. Não serviu porque você sobrou excesso de gente? Eu Na nossa época pedi tinha isso, isso, de gente. mas eu não queria. Aí, né, você pede alguém lá para poder te ajudar, a te tirar, mas depois eu me arrependi, cara. Me arrependi. Por quê? Rapaz, que eu acho que deve ser uma experiência única. Eu sei que muita gente assim fala que é uma perda de tempo, não sei o quê, mas hoje eu vejo que assim, algumas coisas lá eu acho que seria muito bom ter passado, entendeu? Acho que traz um crescimento na vida das pessoas. Não sei se vocês serviram. Não, eu não. Não. Meu sonho, eu era moleque, eu tinha sonho de ser o Rambo. Entendi. Pintava a cara, andava na corda na beira do rio. Mas quando eu cheguei no quartel, eu estava recém-casado, com o filho recém-nascido, Aí, eu pô, não pude servir. entendi. Mas eu também tenho a visão igual o senhor. Eu É. acho que o quartel, muitos dizem que é um ano perdido, realmente é um ano perdido, mas é uma transição de idade, né? Que eu acho que é muito aprendizado você ter, né? É necessário você aprender a ter regras, porque muitas das vezes em casa, com os Sim. pais, você dá uma burlada, e lá não, lá tem horário, tem regra. Na minha época, os caras passavam algodão. Tava lá vendo, os caras passavam algodão no rosto. Se o algodão agarrasse na barba, o bicho pegava para eles. Então eu acho que era um mal necessário. Mas eu também não tive esse privilégio. Na verdade, não é nem o mal, é um bem, né? Eu acho que isso faz bem, né? Regra. O ser humano precisa de regras. Precisa saber disso. Eu costumo dizer que Jesus ele veio nos tornar livre, inclusive dele. Claro que a gente né? A maioria acredita no livre-arbítrio, enfim. E acredita que nós que aceitamos a escolha dele, né? Mas ele deixa a nosso critério a gente querer servi-lo ou não. Mas servir a Jesus tem um preço. Sim. Tem regras. Não essas regras que muitas das vezes a religião impõe, né? Mas não dá pra gente viver da mesma forma, né? Assim, eu costumo dizer que a salvação ela é de graça, né? É pela graça e ela você alcança aceitando o sacrifício de Cristo Jesus. Mas o discipulado, o se tornar discípulo de Jesus, o viver o ministério, existe sim um preço a se pagar, né? Jesus fala que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? A gente vai encontrar ali que ele estava falando para os seus discípulos. Ele não estava falando para a multidão em si, para aqueles que, não. Mas eles estavam falando para aqueles que dariam continuidade à obra de Cristo. Agora, esses que vão viver essa realidade, eles precisam entender. Ser um discípulo de Cristo, existe um preço a se pagar. Entendeu? Então, não tem jeito. Tem limite, né? Tem. Como o Paulo falou para Timóteo, né? Todos podem. Tu, porém, não. Tem coisa que o cristão não pode fazer, não pode falar, não pode estar envolvido, né? E é fundamental a gente passar isso para essa nova geração que vem, né? Sim. Você falou de discipulado, sei que é algo bíblico, né? Mas como é que o senhor vê essa questão hoje em dia? Você acha que a gente, como igreja, a gente tem exercido bem essa função? Rapaz, eu vejo que a gente está vivendo hoje uma transição. No passado, a gente vivia um discipulado mais de forma, não vou dizer intencional, né? Mas indireto, né? As pessoas você tinha pessoas como seus exemplos. Então, o que elas falavam tinha relevância. Você ia para uma escola bíblica dominical, você aprendia ali.
Hoje parece que as pessoas querem algo mais pronto, e a gente está sendo desafiado a ter um olhar mais melhor para o discipulado, para conduzir as pessoas, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram. Parece que a gente está tendo que acompanhar, parece que as pessoas mais de perto. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição, algumas igrejas têm feito isso muito bem, né? Outras ainda estão engatinhando, mas a gente precisa avançar nisso. Nós estamos vivendo na era fast food, né? O pessoal quer tudo já pronto para se deleitar. Até comentei pouco tempo a respeito de pregações. Pastor, hoje tem que pregar, ser direto, curto, porque senão o pessoal começa a levantar e ir embora. Já vi alguns casos da pessoa começar a pregar e tá um pouco mais demorado, as pessoas olham no relógio e... Cara, mas o mundo mudou, né? Cara, esse negocinho aqui, nossa, bom, cara. Porque hoje, pô, tu vai ver um vídeo no Instagram, quer ver o vídeo mais rápido, tu aperta do lado e ele dobra a velocidade. O áudio dobra. Eu não sei vocês, mas eu já participei de alguns momentos, né? Eu lembro que teve uma apresentação de Natal da escola do meu filho, que aí tava uma pessoa falando, rapaz, eu me peguei pensando, rapaz, se eu pudesse acelerar um pouquinho, eu acelerava essa pessoa. Porque, assim, a gente é muito condicionado às coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E, rapaz, isso aqui tem influenciado muito, né? Tanto para o bem, quem usa para o bem, né? Mas também tem mudado muito a nossa vida, né? Verdade. Isso aí é um fato. E a gente tem que saber lidar com Principalmente as nossas crianças, né, ô, pastor Maico? Nossas crianças isso. E até os adultos mesmo, porque quem passa muito tempo no celular, você vê que pensa diferente, assimila as coisas diferente. E hoje está muito ali na tua mão. A informação está na tua mão, né? As mensagens que falam são cortes, né? São curtas, né? Ninguém hoje para direito para assistir uma mensagem de 30 minutos, um podcast, alguma coisa assim, né? Se um podcast a pessoa vai ouvindo dentro do carro, bota o som para rolar, mas para assistir mesmo, cara, você vai ver que o celular ele prendeu a gente num formato onde tudo tem que ser rápido, onde tudo tem que ser correndo. Hoje um culto se passou de 1h30, 2 horas, o pessoal já está angustiado, sabe? Mas assim, é devido a essa... Não é que a pessoa está em pecado, mas é por causa devido a essa modernidade que tem alcançado nossa vida. Então, o senhor, como é uma... Sem qualquer modéstia, né? O senhor é um excelente pregador, o senhor vem de uma família, né? E inspirações de excelentes pregadores também. Essa adaptação desse novo tempo, o senhor não acha que nós, principalmente pregadores, corremos um sério risco de ter uma mensagem muito rala para atender esse tempo, sabe? Sim. Esse fast food. Esse fast food, porque a gente sabe que passar 40 minutos a galera levanta. A gente não corre esse risco não também? Corre, com certeza. A gente tem que ser o mais profundo possível no tempo que a gente tem. Mas eu acho que é um desafio. Lá na igreja, eu costumo dizer que as pessoas têm que viver uma vida completa, né? E viver de culto, por mais que a pregação seja mais de 1h, 1h30, né? Isso também não é o suficiente. Lá na igreja eu bato muito na tecla que, assim, a gente precisa estar nos cultos, viver nos pequenos grupos, mas também estudar a Bíblia. Cada dia se faz mais necessário, ainda mais nessa geração, você conhecer a Bíblia. Então, assim, eu falo pro pessoal, olha, tem que estar na escola bíblica, tem que estar se aprofundando no conhecimento, precisa estar no GCL e nos cultos. A gente hoje vive essa forma, porque cada um tem uma linguagem, né? A linguagem de uma escola bíblica não é a mesma de um culto, assim como a do culto não é a mesma do pequeno grupo. Então, cada uma ela tem uma abordagem e vai pegando a gente mais num completo, né? De uma forma mais completa. O pastor Maico, a Wesleyana, ela abrangiu bem essa área de célula, né? Sim. Tem avançado, Tem avançado, tem dado muito certo. Sim. Rapaz, assim, eu sou suspeito, né? Acho que eu fui um dos primeiros a colocar aqui. A gente chama de GECEL, né? Comecei lá no Quissamã, depois, quando saí, implantei no Borém. E, assim, eu só vejo benefícios. Como ele falou, né, Thiago? Ele falou que ele já via as coisas mais na frente, né? Que ia para a igreja mais moderna, ele modernizou a igreja dele, tá vendo? Essa aí é a Mas, assim, não, é porque
Adiel, assim, sendo bem sincero, eu acho que o maior problema da maioria das igrejas, às vezes, é querer inventar a roda, sabe? As pessoas, às vezes, têm essa questão, tem que fazer diferente. Rapaz, tem igrejas aí que estão avançando. E qual o problema de você sentar com ele e falar assim, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Se inspirar neles. Então, assim, a gente precisa, às vezes, ter humildade para saber que existem outras igrejas que estão melhores. Eu, hoje, quando, por exemplo, né, eu participei agora de um congresso de juventude para líderes de jovens, recomendo todo pastor que quer dar uma atenção maior a participar e levar a sua juventude, que é o GYM, né, GYM, que é um congresso do GKPN. Né? Não sei quantos já ouviram falar do GKPN, mas eles juntam as maiores igrejas, não tem, é um grupo de pastores e que acabam criando um relacionamento e eles separam esse tempo para poder falar sobre o trabalho com a juventude. Né? Em novembro deles, eles têm um trabalho chamado Eficiência, que fala sobre igreja. Rapaz, você chega lá, tá as maiores igrejas do Brasil, os maiores pastores de igrejas do Brasil sentados lá falando o que eles fazem. E eles falam, de graça eles receberam, de graça eles dão. Né? E o que a gente ouve é que eles vão de graça, eles mesmos pagam a sua passagem de avião, vão estar lá para poder compartilhar daquilo que Deus tem dado para eles. Então, assim, essas coisas, às vezes, novidades, a gente traz desses lugares, entendendo que esse pessoal tem muito a acrescentar. Lógico, você tem que fazer uma contextualização para o seu ambiente, para o seu local, para a sua cidade. Mas, assim, falando dos pequenos grupos, por exemplo, para mim, no início, foi um desafio, porque a mentalidade do petropolitano petropolitano não abre a casa, petropolitano não vai do nada ir na casa de alguém sem ser convidado, né? Assim, por uma outra pessoa. Então, tem uma cultura diferente, por ser um lugar mais frio. E muita gente falava assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Isso na época, isso tem o quê? 9 anos, 9 a 10 anos quase. Né? E aí, quando o pessoal falava isso, né, eu lembro que a Liliane mesmo, você pode perguntar, ela já me autorizou a falar isso, não falar nenhuma coisa errada, não. Mas ela sempre ela falava para mim, amor, isso não vai dar certo, Petrópolis não dá certo. Eu falava assim para ela, eu preciso pelo menos tentar. Se eu não tentar, eu nunca vou saber se vai dar certo. E aí eu comecei por mim. Na época eu estava morando num apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro, lá no centro da cidade. E eu levei um grupo lá para minha casa. Comecei a fazer ali, a trabalhar, e aí fui dando seguimento, Deus foi abençoando. Nessa época você estava no loteamento, no Quissamã. Já o senhor começou a estudar com 21. Fazer seminário? Rapaz, eu não lembro, eu sou ruim de data, Mas já assim. estava casado ou não? Não. Tava só namorando. Eu tava não, quando eu fui pro seminário, eu tava solteiro. Eu tava namorando uma outra pessoa. Aí a vida seguiu, né? Eu terminei esse relacionamento. Na verdade, eu comecei solteiro, no meio do caminho namorei. No término do seminário, eu já não estava mais. Um ano depois, eu comecei a namorar com a Liliane. No ano seguinte, 2 anos depois, eu me apresentei. Porque eu tinha um propósito comigo que eu só me apresentaria mesmo casado. Entendeu? Quando eu tivesse casado. Eu me apresentei 3 meses antes. Eu casei em março e eu me apresentei um ano antes. O Jamite dava aula lá, não? Rapaz, foi uma pena, mas ele só me deu uma aula que foi de teologia sistemática, se eu não me engano. Mas ele não conseguiu nem terminar aquela matéria por causa dos compromissos dele. Mas assim, eu sinto, né, ele até falou, né, são grandes pregadores, né, meu sogro é uma das maiores referências que eu conheço de pregação, apesar família, de ter... Né? A família Carvalho sim, muito forte. Né? Mas meu sogro é fora da curva mesmo, pode falar o que for, ele é fora da curva. Fazedor de gol de biquinho. Ele que ensinou o Romário a fazer gol, Tiagão. Romário aprendeu com o pastor Jamite. Mas ele, uma das matérias, né, é homilética, e que é a arte de pregar, ele é fera nessa, mas ele não pôde me dar essa aula. Né? Então, acho que eu não fiquei tão bom quanto... Né? Não segui tanto o espaço da família, assim, de um grande pregador, porque eu não tive aula com ele, né? Mas vou pedir umas dicas para ele. A primeira igreja foi Itamaraty. Então, eu fui aspirante no Itamaraty, fiquei lá por 3 anos. Depois fui para o Quissamã, era uma congregação, isso, já como pastor. Fiquei 2 anos como congregação, levamos a categoria de igreja,
Fiquei mais 2 anos e eu fui enviado para o Morém. Eu lembro que era na garagem do Moisés, aí você Isso. assumiu, puxou lá pra cima, que é onde é hoje, Não, na né? verdade começou na garagem, eles lá levaram para cima de um campinho que tinha ali na Rua do Aham, Túnel, aham, né? Eu falo que era, o pessoal chamava da igrejinha, né? isso, Era uma porta com 2 janelas, quando chovia era um monte de goteira que tinha eu dentro, lembro. né? Eu lembro que quando eu entrei naquela igreja, eu tomei posse lá dia 1º de fevereiro. E quando eu saí, eu falei para Liliane, amor, a gente precisa tirar essas pessoas daqui, elas merecem algo melhor. E aí, em abril, a gente mudou para esse novo lugar, que hoje a igreja está lá. Então hoje o pastor tá sendo conhecido como o pastor das novas igrejas, porque para onde o homem vai, ele bota o povo no lugar melhor, Né? rapaz. Esse é homem usado e ousado. Verdade, É verdade. verdade, é verdade. Então esse projeto já chamava Gessel? Já chamava Gessel na Começou no época. Quissamã. Então, na verdade, começou em outras igrejas, no Wesleyanas, né? Quem me ajudou muito foi o pastor Natanael de Suruí, né? Hoje ele é uma referência para a gente, no trabalho com pequenos grupos, e ele que sempre foi assim, que me ajudou nesse processo. Eu comecei em Petrópolis no Quissamã, Uhum. né? A gente teve assim um crescimento bem grande, que acho que em coisa de 10 meses a gente chegou acho que foram 10 pequenos grupos. Começou do meu, ficou 3 meses na minha casa, depois eu multipliquei em 3 e daí foi crescendo, foi crescendo. Foi uma benção. Para fazer um trabalho desse, você idealizou, né? Foi primeiro em Petrópolis, mas você teve que pedir autorização para os Não, já era algo da PSD, igreja geral da mesmo, já igreja. era algo que a igreja estava. Precisava só alguém para executar. Isso, a nossa igreja, assim, ela ela, quando ela traz os projetos, ela não força nenhum pastor a aderir de cara. Então, assim, você não é obrigado, você é incentivado a viver essa realidade. E tá dando certo, é bom que todo mundo Isso, faça. está dando certo, né? Porque a gente tem pastores de todas as faixas etárias, né? Então, assim, tem desde os mais novos, tem coisas que os mais novos assimilam bem, outros, às vezes, quem tem, às vezes, um pouco mais de idade não consegue assimilar Uhum. um novo O modelo. normal. E isso, a gente não está ali para botar faca Impor não nada, né? impor nada, né? Mas continue esse incentivo para que se faça isso, né? Hoje a gente, né, o bispo colocou, tem 4 pilares, né? Que são o retiro do coração abrasado, que é o conhecido encontro com Deus, Uhum. vida vitoriosa na atitude, chama assim. Sim. Lá a gente chama de RCA, Retiro do Coração Abrasado, né? Um deles é o GECEL, o outro são as igrejas multigeracionais, né? Que a gente tem buscado trabalhar melhor com cada faixa etária, né? E os ministérios das igrejas. Então, esses são os pilares que a gente tem desenvolvido dentro da igreja. Entendi. Não, e ele, como o senhor falou antes, né? Acaba sendo uma grande ferramenta desse discipulado, né? Sim, de cuidado. Um pastor não consegue cuidar de tanta gente É. assim, sozinho. Às vezes eu falava isso, né? Até na igreja do Alto da Serra, quando eu comecei a transicionar para esse modelo, rapaz, muita gente não entende quando você fala, cara, eu não consigo. Né? Hoje o Alto da Serra tem uma média de uns 450 membros. Uau. Né? Então, assim, eu não consigo cuidar de todo mundo se eu não tiver a ajuda de outras pessoas que entendem que elas são importantes nesse processo, entendeu? E lá hoje é só você como pastor ou tem mais Não, pastores? tenho mais pastores, eu tenho um time lá, graças a Deus por eles. Né? Hoje está eu, o pastor Maiquinho, né? Tem o Maicon, o Maiquinho comigo, né? Eles falam que eu sou Tipo, Maicão e é eles tipo são os discípulos, Maiquinho. né? Tiagão e É Tiaguinho. por aí. Tem o pastor Ronan comigo, o Pastor Ronan tá lá? pastor Ronan está comigo, Que benção. pastor Anderson, né? Pastor Denis, né? Que tá no meio da serra, né? Que está sob minha responsabilidade, ele está no meio da serra. Pastor Anderson está comigo ali no Alto da Serra e no Sargento Buening. E tem também as missionárias, missionária Lindinalva, missionária Fernanda, missionária Valquíria, missionária Lohana. Está faltando alguém. Acho que está faltando uma. Missionária Lohana, Fernanda. Acho que são essas mesmo, são 4. Não, são essas mesmo, acredito. Se eu esquecer de alguém, me perdoa, tá? Mas é um time bom, grande, além dos aspirantes também. Né? Tem um aspirante Cristiano, aspirante Vitor, Mariel, que tem ajudado e cooperado pra caramba. Vou te fazer uma pergunta agora pessoal minha. Sim. Por exemplo, no GECEL,
conversando pós-culto ou durante a reunião, você conversando com um jovem, com um adolescente, vocês conseguem, você como pastor, vou até perguntar para o meu pastor depois no particular, vocês conseguem enxergar na pessoa, esse menino tem potencial para ser um pastor? Assim, pessoal de vocês, você olhar e ver, tipo um futebol, a pessoa joga bola, esse menino é bom de bola, leva jeito. E você ter uma visão dessa como pastor, ver um jovem falando, ou pregando, ou comentando alguma coisa, ou se dedicando, vocês Não, conseguem... alguns dá para ter uma percepção, sim. Né? Isso é algo que que eu chamar de... Eu sei que é o chamado, eu sei porque disso. assim, alguns têm talento e outros têm, de fato, a vocação. Né? Não basta ter só o talento e Aham. não ser chamado. Porque tem gente que fala bem, que prega bem, né? Eu até brinco assim, né? Quando você olha, por exemplo, a minha turma de seminário, você olha para os pessoal que só tirava notão, às vezes eles, cara, não vão adiante, entendeu? E aí o pessoal que ficava igual eu ali, que tirava a média para passar, às vezes eu não sei por quê, mas às vezes dá um pouco mais de resultado, não é uma regra, entendeu? Entendi. Mas eu vejo isso muito acontecer. Então, assim, porque eu digo, cara, rapaz, isso é um mistério que é graça de Deus. Porque se eu olhar para mim, cara, eu não tenho condição nenhuma. Outro dia eu estava conversando com uma menina lá na igreja que eu vejo muito potencial nela. E eu vejo um chamado de Deus na vida dela. E eu estava falando para ela, você vai esperar estar pronta para poder... Falei, vai no caminho que Deus vai te preparando. Porque, capaz, quando eu olho para mim, é só a graça de Deus mesmo, Miguel. Não, é só a graça de Deus. Não tem outra explicação, entendeu? Não tem outra explicação. É Deus que vai fazendo, cara, né? Não é a gente, não é meu potencial. Porque se você for ver, o Mike, quem é o Mike? O Mike é uma pessoa normal. Eu não sou um cara carismático, né? Igual alguns amigos que eu tenho que são super carismáticos. Eu não sou uma pessoa eloquente, sabe? Que tem uma oratória fantástica. Eu acho que a minha maior característica é a dedicação. Eu sempre fui muito dedicado à obra de Deus, entendeu? Aquilo que Deus colocou na minha mão, eu sempre fui muito dedicado. Mas eu sou alguém da média, não sou alguém extraordinário, assim, quando olho para mim. Eu E eu discordo tô quando você ali. falou do seu carisma. Todo mundo gosta de você, pô. Não, nem todo O mundo. quê? Qualquer um que você conversa gosta muito de você. Que bom, né? Fico É. feliz de saber É, disso. Não, eu ia falar isso mesmo, porque já passou algumas pessoas aqui, já te citou, não só como pessoa, mas como uma pessoa que os ajudou, né, Diego? como Como referência, referência, então. como líder espiritual, É. como líder, homem líder. Mas assim, faz parte da minha dedicação, entendeu? Porque eu entendo que aí você tem que olhar para aquilo de propósito que Deus nos deu, né? Porque a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, um dia nós vamos passar, outras pessoas vão estar aí para dar continuidade. E assim, alguém um dia me estendeu a mão. E, pô, ai de mim se não fosse o bispo Joedi, né? Que foi meu pastor ali na época do Itamaraty, né? Que me levou para lá, né? E ele que me abriu as portas ali, me deu a oportunidade, acreditou em mim. Rapaz, se não fosse ele, rapaz, o que teria acontecido comigo, entendeu? Então eu só tento fazer um pouco com as pessoas aquilo que um dia fizeram em mim. As pessoas acreditaram em mim, né? A Soledade, né? Minha eterna conselheira adolescente, acreditou em Soledade eu mim. conheço. Conheceu? Essa é da Soledade, antiga. Zaquiel, pô, né? Já estão com o Senhor, mas foram pessoas importantíssimas na minha vida ali na formação do ministério, entendeu? Então, assim, acreditar em mim, né? Não sei se você conheceu, quando eu era mais novo, a Rejane do pastor Adilson, Estava entendeu? no Paraguai? E isso, que estava no Paraguai, ela acreditou muito em mim. A Edinha, quando foi líder de adolescente, que foi a primeira pessoa que me chamou para perto, para poder trabalhar com liderança da igreja ali dentro dos adolescentes. Então, as pessoas acreditaram em mim, me deram oportunidades, o que eu tento fazer eu mesmo. Então, foi essa pergunta que eu quis fazer para o senhor. Eu acho que eu não soube Entendi. expressar. Acredito que as pessoas viram em você um potencial Sim, pela sua dedicação, né, pelo seu jeito de um dia poder ser pastor. sim. Essa foi a pergunta que eu quis fazer, entendeu? Então você me respondeu, De não outra forma. diretamente, mas me respondeu, viu? Não, a gente enxerga nas pessoas, né? Dons, talentos, que vão levá-las a
essa vida ministerial. Mas Mas é a geralmente caminhada a gente quer abraçar essa pessoa para poder sim, trazê-las. sim, né? E a verdade é que, me corrija se eu estiver errado, tá, pastor? Mas a verdade é que isso tudo depende muito mais da pessoa do que do pastor, né? Sim, Ela tem que ter essa perseverança, né? Porque eu É. imagino que o senhor deve conhecer inúmeros que o senhor bateu o olho e falou assim: rapaz, esse aqui tem um dom, tem um talento, tem um chamado e ficou pelo caminho, né? sim. Deve ter muitos assim, né? É. Não, tem algumas pessoas que, assim, elas não acreditam naquilo que. Eu até estava dando aula lá para líderes de pequeno grupo, né? E eu estava falando que as pessoas precisam acreditar mais naquilo que Deus pode fazer através da vida delas. E às vezes elas têm a percepção que só o pastor vai ser usado, só a irmã do coque que vai ser usado, sendo que Deus quer usar a todos, né? Aqueles que se colocaram à disposição, né? Aqueles que vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E isso em diversas expectativas. Não é apenas com o microfone na mão, né? Mas às vezes é cuidando de um pequeno grupo, às vezes é dando uma palavra para alguém no ponto de ônibus, sabe? A gente precisa estar mais atento àquilo que Deus pode fazer através de nós, né? Porque, poxa, tem tanta gente carecendo do amor de Deus. Se a igreja se mobilizasse mais para isso, eu acho que esse é um dos maiores desafios de um pastor, cara. Conseguir mobilizar a igreja a ponto dela entender o chamado de Deus na vida dela, entendeu? Da pessoa, do indivíduo, né? Que todos ali têm dons, talentos. Deus não chamou pessoas para esquentar banco de igreja ou para estarem ali apenas assistindo o culto, né? Todo mundo tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Tiagão, ele falou o nome do programa com outras palavras. Multiforma. Deus quer assim, Deus quer usar da multiforma. É Não é só com o verdade. microfone, como ele falou perfeitamente. Eu até comentei pouco tempo num culto de homens que eu tive, o pastor Tiago estava lá presente, que o chamado, o escolhido não tem escolha, né? Quando Deus escolhe, né, por mais que você ande na linha torta, mas quando Deus te escolheu para fazer algo, aquilo vai se cumprir. É. A gente tem diversas histórias, né? Sansão, Pedro, por mais que eles tenham saído fora do itinerário, vinha no caminho, saiu fora do itinerário, mas no final lá, a obra de Deus foi feita conforme Deus ordenou que fosse. Verdade. Não é isso, Thiagão? Fala comigo. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando se realmente eles saíram do caminho. Que caminho eles saíram, né? Né? O Jabás, assim, Deram- eu até fiquei Deu uma quieto, porque escorregadinha. dá para falar muito Dá, sobre isso. E aí a gente vai criar algumas polêmicas, é melhor a gente dar segmento. Polêmica não é o forte da casa, né, Thiagão? Ô, pastor, mas voltando um pouquinho na sua fala ao se descrever, falando que você é uma pessoa mediana, uma pessoa que se destacava, qual foi o adjetivo que você usou? Uma pessoa dedicada. Mas talvez esse seja o grande segredo da vida cristã, né? É, A média. sim. Manter-se na média, Rapaz, né? lá né, esse mês agora de agosto, de junho, julho, eu sempre gosto de trabalhar com temas nos cultos de quarta-feira, e a gente veio de um mês de avivamento, né? Falando sobre avivamento. E aí, nesse último mês agora, a gente falou sobre permanecer, que eu acho que é o maior desafio do cristão. É permanecer, sabe? Sabe? Não importa se a pessoa tem qualidades que a destacam para isso, se são medianas, ou são pessoas que precisam lutar para poder crescer, sabe? Não importa, mas o permanecer em Cristo é o segredo. Ele é o segredo, sabe? Para a bênção, para o milagre, para o crescimento. Porque eu falo para as pessoas o seguinte, que parece que quem não permanece, parece que volta lá para o fim da fila, né? A gente precisa... Não, tá de boa aqui a água, obrigado. Mas assim, quem não permanece, parece que vai lá para o fim da fila, né? Então assim, a gente precisa permanecer, ter uma constância. Tá bom? Permanece. Tá difícil? Permanece. Entendeu? É um desafio para muitos quando tá dando tudo errado, não ela permanecer quando está dando tudo errado. E esse é o segredo que a gente precisa ter na nossa vida, né? João capítulo 15 fala muito sobre isso, né? Sobre Sim. permanecer. Uma palavra que Jesus repete bastante ali, né? Mas eu acho que é mais fácil na teoria, Sim. né? Do que na prática. Verdade. E tendo o Senhor como essa referência, né?
conheço há pouco tempo, conheci hoje pessoalmente, mas já ouço histórias, né, do senhor, da sua vida, da sua perseverança. Eu costumo dizer que um dos meios de nós permanecermos, é baseado lá no texto das 10 virgens, né? É a gente aprender a dizer não. Ali a gente aprende com elas que dizer não é fundamental para que a gente possa permanecer. Se eu pudesse exemplificar isso, dar uma palavra para alguém que está nessa dificuldade, que palavra o senhor deixaria? Além de aprender a dizer não, o que mais uma pessoa, para permanecer, ela precisa aprender? Na minha visão, ela precisa aprender a confiar em Deus, sabe? É, uma das mensagens que eu preguei sobre esse tema, eu falei sobre Daniel. Daniel, quando eles tentam armar algo contra ele, né, quando ele é lançado na cova dos leões, e a única coisa que poderia, né, pegar Daniel seria na dedicação dele a Deus, no costume que ele tinha de falar com Deus diariamente. E foi isso que eles fizeram. Quando Daniel olha isso, ele decide permanecer com os seus hábitos espirituais, de continuar falando com Deus. E aí pegaram isso ele. Só que o que fechou a boca dos leões foi ele permanecer, né? E é engraçado que assim, ele permanecer levou ele para a cova dos leões. Mas assim, a confiança em Deus é tanto que ele não se preocupou com isso, né? E seus amigos não se preocuparam em ser jogados na fornalha, entendeu? Eles não se preocuparam em não comer das iguarias do rei. E eles decidiram permanecer naquilo que eles tinham aprendido, confiando totalmente em Deus. Eu acho que o segredo para a gente permanecer, se existe mesmo, é você confiar. Confiar que hoje está ruim, mas Deus tem um propósito que vai me conduzir para um caminho melhor. Então, assim, a gente não entende o presente muitas vezes, mas eu preciso confiar e descansar em Deus. E esse é o maior desafio. Eu acho que para você permanecer, você tem que confiar. Ninguém permanece se não confia em Deus. Esse texto de Daniel é lindo, né? Porque é capítulo 6, eu acho, né? Acho que é capítulo 6. Fala que depois que tramaram contra a vida dele, o texto diz assim, né? E Daniel orou como de costume, né? O que o senhor está falando. Nada mudou na vida dele, né? A confiança era tão grande em Deus, né? Que mesmo descobrindo uma tramóia contra ele, ele continuou sendo o mesmo Daniel, porque ele confiava em Deus, né? É verdade. E essa confiança é o que fez ele se manter firme. Levou ele para a cova, né? Porque às vezes muita gente não entende, mas seguir a Deus, fazer aquilo que é correto, muitas vezes vai nos levar para a cova, né? Eu lembro de Jesus quando ele anda sobre as águas, né? Se você for ver o texto, Jesus ele ordena a eles que ele ordena. Algumas versões dizem bem claro que Jesus ordenou que eles fossem, né? E eu fico imaginando do porquê que Jesus teve que ordenar, que alguns deles eram pescadores, viu que o mar não estava para peixe. Pô, nós vamos por quê? Mas obedecer a Cristo muitas vezes nos leva para a tempestade. E é muito difícil para algumas pessoas entenderem isso. Pô, estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Mas são os processos, porque no caso de Daniel, você vê que era o caminho de Deus para aumentar a influência dele dentro daquela situação. Então, muitas vezes Deus quer nos levar a lugares que a gente precisa permanecer no tempo de adversidade para ele, então, nos colocar nesse lugar. Porque depois que Daniel sai da cova dos leões, ele cresceu em autoridade, em influência com o rei. Mas teve que passar pela cova. Teve que dormir uma noite com o leão. Mas o leão, pô, ele virou gatinho, né? Pô, Marco, vamos se colocar no lugar dele. Joga lá embaixo. Quando joga, olha para eles. Pô, depois que Deus amansou a espera, tudo bem, né? Mas enquanto. Na hora que desce, né? Na hora que ele não percebeu. E os bichos estavam famintos, né? Porque diz o texto que depois que os adversários dele foram jogados, não caíram nem no chão, né? Não, mas eles estavam em jejum, né? Rapaz. Misericórdia. Mas isso eu tô falando sobre isso, né? Que o cristão, tempestade basicamente faz parte da vida do cristão, né? Me lembrou que o senhor contou em off um pouco da história da transição do imóvel da igreja de vocês, né? Uma tragédia, né? Sim. Fez com que vocês migrassem para um novo templo, né? Sim, quando a gente eu assumi o Alto da Serra no meio da pandemia, né? Eu lembro muito de conversar com a Lindy, né? Com a missionária Lindy Nalva, que aconteceu, primeiro a gente estava trabalhando, né, se adaptando à igreja, que para mim foi um desafio danado.
né? Substituir o pastor Paulo Azevedo já foi algo, né, muito, muito difícil, que ele sempre teve uma liderança muito forte, um pastor muito bem sucedido, né? E aí, então, já substituí-lo foi um grande desafio. E aí, logo depois dessa transição da pandemia, né, que a gente já estava acabando, né, a tragédia aqui em Petrópolis, quando aconteceu, foi já no fim da pandemia, né? Eu falo que a pandemia em Petrópolis acabou com a tragédia, né? Naquela época a gente não usava chave de ouro, né? Tá todo mundo de máscara, quando vê a tragédia, irmão, esquece máscara para lá e vamos trabalhar para reconstruir a cidade, né? Então, e ali foi, né, a igreja lá onde a gente estava, caíram algumas barreiras e a gente precisou, então, começar a se movimentar para sair de lá. E esse foi a forma, né? Assim, não é que Deus queria, né? Mas parece que a tragédia estava no relógio, né, de Deus para acontecer. A gente não sabe por quê, não vai entender. Mas ela acontecendo, né, foi a forma de Deus nos impulsionar para conquistar algo que a igreja vinha orando há muito tempo, que era a aquisição de um imóvel. Né? A gente começou a buscar uma oportunidade e, rapaz, Petrópolis é tudo muito caro. Né? Eu falo até que assim, a gente chegou a negociar com Extra para poder ir para o... Não sei se vocês foram lá no Alto da Serra, antes do Extra fechar agora, né? Eles diminuíram o mercado. E a gente chegou a negociar com eles para a gente alugar aquele espaço ali. Fechado deles. Cara, rapaz, foi por muito pouco que a gente não fechou. Foi por muito pouco mesmo. Né? A gente não fechou por detalhes. E aí era um aluguel caro, né? Mas a gente entendia que também daria uma visibilidade maior para a igreja, uma oportunidade de crescimento. E a nossa denominação tinha fechado, a gente ia para lá. E, rapaz, negociamos durante um tempo, não foi para frente. Aí não foi para frente, a gente continuou procurando, aí achamos esse imóvel que nós estamos lá hoje, na Alfredo Chilique, né? No início da Alfredo Chilique ali, em frente à subida do Alto Tamancold. A gente foi ali primeiro para alugar. E quando eu cheguei lá, eu lembro, eu nunca vou me esquecer do diácono Anderson. Chegou para mim, olhou dentro do meu olho e falou assim: pastor, se for para alugar, o senhor não conta comigo, não. Mas se for para comprar, o senhor pode contar comigo. E na minha hora. Ousado, diácono, hein? Rapaz. Amigão, cara, né? Uma bênção de Deus ali na nossa vida. E ele falou aquilo para mim, assim, na hora eu não falei, mas na minha cabeça, né? Que te deu, né? Eu falei assim: esse cara tá maluco, como é que eu vou comprar esse imóvel? Tá doido? Não tem como. E aí começamos a conversar, e os corretores foram trabalhando, né? E aí começaram a surgir uma oportunidade, porque o imóvel estava financiado. Então surgiu uma oportunidade da gente assumir o financiamento do imóvel. E aí a gente, então, acionou o jurídico da igreja, começaram a ver toda a documentação. No final, esbarraram em um detalhe, né? Que os antigos proprietários não podiam ceder. Né? E aí o nosso advogado não autorizou no formato que estava, porque era um risco, né? Era mais risco para a gente. Então o advogado não autorizou. Aí, rapaz, dali a gente, mais uma vez, é aquela coisa, né? Altos e baixos, né? Tu vai de uma expectativa da compra para a frustração do não. Mas aí o pessoal continuou trabalhando lá e viabilizaram uma forma, então, nunca vi banco financiar para a igreja, né? Emprestar dinheiro para a igreja. E aí, rapaz, Deus abriu as portas e a gente conseguiu uma parceria com o banco e eles então emprestaram uma boa parte do valor para a gente adquirir lá. E aí, né, a nossa igreja entra com uma parte, a região entra com outra denominação e a gente conseguiu então adquirir aquele imóvel lá. E aí, irmão, foi um milagre. Se você me perguntar como é que foi para a gente mudar, irmão, eu não tinha... O dinheiro que a gente tinha de caixa, eu entreguei para comprar, para dar o valor inicial ali da entrada do imóvel. Né? O restante, rapaz, foi Deus que mandou, cara. Foi Deus que mandou e a gente foi vivendo milagre atrás de milagre ali. Eu lembro que tinha mês lá que tinha, cara, era coisa... Boletos altíssimos para pagar. Tinha uma projeção de se gastar uma média de 120 mil para poder mudar para lá. Eu já não sabia como que eu ia fazer para pagar aquilo. Mas, rapaz, aquela história que o pessoal fala assim, que quando
Deus manda ele prover. Quando Deus fala assim, vai, eu vou prover. Capaz, ele proveu. Deus proveu tudo e a gente entrou. Rapaz, não fiquei com uma dívida, não deixei de pagar ninguém. E Deus nos abençoou e a gente conseguiu mudar. E foi um milagre de Deus ali, cara. Mas é aquilo que a gente estava falando. Algo ruim aconteceu para Deus conduzir para um propósito dele na nossa vida. E a gente tem que aprender, saber lidar e entender que as portas que Deus fecha, rapaz, é benção na nossa vida. Quando a porta do Extra fechou, eu fiquei muito chateado. Falei, pô, Deus, é uma oportunidade ímpar ali, para onde que eu vou? Olhava para o da Serra inteiro, não via lugar. Sobrecarregado. Rapaz, o Extra fechou agora, cara. Eu ia estar na Rua da Amargura agora. Entendeu? Tendo que Você procurar está outro sublocando, imóvel. então, no caso? Tá louco? Eu ia estar sublocando. o Eu Extra. ia estar sublocando no espaço. Só que na época ainda tinha um mercado. Ainda tinha um mercado. Eles fecharam, cara. Pô, eu ia ficar na Rua da Amargura. E qual é o espaço-metragem lá da igreja? Rapaz, É grande? eu não lembro de cabeça. O tempo. Assim, não. Do templo onde a gente cultua, se eu não me engano, é 12 ou 13 por 30. Caramba, Entendeu? gigante. É um bom espaço. Muito bom grande. espaço. E quanto tempo foi desde a interdição do antigo templo até a mudança para o novo templo? Chegou a ter meses? Não, chegou um ano, né? Um ano. Um ano. Porque a tragédia foi em fevereiro, né? Nós mudamos para lá em março. Março Do outro ano. Isso, do outro ano. Aí durante esse tempo ficou o quê? GCL? Como é que ficou funcionando? Não, a gente continuou funcionando no lugar lá. Só que assim, a gente tinha uma notificação da Defesa Civil. E a partir do momento que ela deu a notificação, tem que se fazer alguma coisa. Como não foi possível fazer algo, né, tanto da nossa parte quanto da parte dos proprietários do imóvel, a gente então optou por sair, entendeu? Porque se viesse cair uma outra barreira, você podia responder por aquilo. Judicialmente. Então, assim, que foi notificado. Então, a gente não queria pagar para ver, né? E até o jurídico da igreja também foi acionado e eles falaram, né? Melhor sair mesmo. E aí nós tivemos que sair. Então, Deus nos empurrou para o propósito dele. Pastorzão, falamos já bastante sobre a igreja, né? Sobre a denominação. Agora quero saber um pouquinho da família do pastor Maicon, né? A esposa que é uma bênção, que eu sei que eu sou muito grato a ela. O filhotão, como é que foi essa chegada aí do garotão, essa luta, pai? A Liliane, assim, quem conhece ela, quem não conhece ela, olha de longe, pode achar ela, às vezes, né? Ela é muito na dela, né? Porque ela é muito na dela. Liliane é muito reservada, né? Mas quem tem a oportunidade de conhecer ela de mais perto, fica encantado, porque ela é muito humilde, ela é muito tranquila, né? Ela é uma pessoa incrível. A Liliane é uma pessoa muito capaz, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Entendeu? De capacidade, liderança, sabe? É uma líder nata. Ela não enxerga isso nela, ela fala. Mas ela, em qualquer lugar que você colocar ela, se você der espaço, ela é uma líder, uma das melhores. E uma pessoa de uma capacidade incrível. Eu vou completar então a sua fala. Meu filho teve o privilégio de trabalhar com ela lá. Meu filho falou, pai, a Lili não sabe o potencial que ela tem. É verdade. O Arthur fala isso comigo. Foi filha ali, pai, ela não sabe, ou melhor, ainda não descobriu o potencial que ela tem. Não, ela às vezes não sei porquê, mas ela também, assim, ela não consegue, ela fala bem, mas ela não gosta de falar em público, entendeu? Ela é uma pessoa, vou ficar aqui rasgando elogio para ela, mas assim, de inteligência, aí ela vai falar que é porque ela estudou, porque ela conhece, mas coisas básicas assim, por exemplo, hoje eu trabalho na Secretaria de Finanças da igreja, né, na região. Então, assim, ela me ajuda muito com questão de planilhas, coisa que eu quebro a cabeça para fazer no Excel, eu ligo para ela em 1 minuto, ela fala, faz isso e resolve. Então, assim, ela tem um raciocínio muito lógico para resolver as questões, resolver as crises. Ela é uma pessoa incrível, né? Fora, assim, que como pessoa, uma excelente mãe, excelente esposa, excelente amiga, né? Uma pessoa que cuida das pessoas, um coração muito aberto, não só para as coisas de Deus, mas para a necessidade das pessoas à sua volta. Ela é muito sensível a isso, né? Liliane,
né? Não é à toa que eu falo, brinco com ela, né? Que eu fui apaixonado pela minha vida inteira por ela, né? A gente se conhece provavelmente com 10 anos. E ali sempre coisa de criança, depois do adolescente, Muito sempre amigo meio do que irmão dela. muito amigo do irmão, mas sempre meio que flertava com ela ali, né? Interesse da minha parte, dela não. E aí a gente foi seguindo até uma hora que aí vocês chamam ela para ela contar essa história aqui, né? A gente teve então um encontro, né? E depois, uma vez eu pedi ela em namoro, durou 7 anos depois. Naquela época, hoje nem tem mais isso não, mas naquela época eu fui pedir ela em namoro, ela falou assim, vamos orar. Essa história de vamos orar, irmão, já era. Se a irmã te falou vamos orar, sai fora, Perdeu, né? perdeu, não deu. Aí ela acabou que não foi para frente. 7 anos depois a gente se, né, volta a ter uma Ela tava conversa. orando. Você não, mas ela tava. Ah, tá bom. Ela tava lá, não. Aí, Liliane, a Diel gosta de você de verdade. Entendeu? Que tá te defendendo demais aqui. Ela sabe que é verdade. E aí a gente, então, se reencontra em 2008, assim, a gente começa a namorar. E casa em 2010. Falo que foi a melhor decisão da minha vida. Eu falo com ela, às vezes eu brinco com ela que ela deveria ter aceitado o meu pedido de namoro antes. Eu acredito que minha vida seria muito mais fácil, diferente, né? mais fácil. Não, rapaz, assim, mas a Liliane me faz ser uma pessoa melhor. Entendeu? Ela me ajuda muito a ser uma pessoa melhor. Eu acho que se eu tivesse conseguido conquistar o coração dela na primeira vez, eu acho que eu seria uma pessoa muito melhor. Teria errado menos, né? Teria errado menos, né? Coisas simples, cara. Vou dar um exemplo, né? Meu pai ensinou a gente a ser muito certo com dinheiro. Então, ele era muito certo com a gente com dinheiro, né? Então, por exemplo, se ele dava R$ 10 para a gente comprar pão e era 8,50, ele chegava e fazia questão que a gente devolvesse 1,50 para ele. Foi o jeito que ele criou a gente. Só que, assim, essa maneira de ser, né, passou para a gente, e quando era ao contrário, eu comecei a agir assim também com meu pai. Como ele me ensinou assim, ele também ligava de ser cobrado assim. Então, eu fui tendo esse ensinamento com meu pai, né? E eu lembro quando eu comecei a namorar a Liliane, uma vez eu cobrei meu pai na frente dela. Falei, pai, aqui é dinheiro. Pô, o senhor esqueceu de me devolver, sei lá quanto que era. A Liliane achou aquilo um absurdo. E aí ela chegou, não. Esse é seu pai. Ele sempre te deu tudo, sempre fez isso por você, fez isso por aquilo, fez aquilo outro. Cara, quando ela me falou aquilo, e assim, a família dela é muito desapegada de dinheiro, cara. Sim. Muito. Pô, meu sogro, rapaz, nunca vi uma pessoa mais desapegada de dinheiro que ele. Ele é muito generoso, abençoador, cara, impressionante. Eu falo que Deus prospera ele, porque ele é assim, tem esse coração, né? E aí a Liliane me chamou a atenção ali, falou comigo, me corrigiu. Já eram casados ou... Não, tava namorando. E aí, quando ela falou aquilo, cara, eu meditei, refleti, eu falei, cara, é verdade. Eu mudei. E, cara, foi uma das melhores coisas, assim. Hoje eu aprendi a ser mais generoso com ela, né? Ter um coração mais aberto ao dar, né? E vivo e desfruto das bênçãos de Deus por causa disso, né? Por ela ter me ensinado isso. E isso é um exemplo, né? Isso é uma vírgula perto de tudo que eu já aprendi com ela. Então, assim, eu digo que se ela tivesse dito sim na primeira vez, eu acho que eu seria uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje. Não é que eu sou ruim de tudo, não, tá, gente? Mas acredito que eu seria alguém muito melhor. E aí fui crescendo, né? Nós casamos, né? E aí você me perguntou do Nicolas. Nicolas é um milagre de Deus, né? Quem conhece um pouco da história sabe, né? A gente, com 3 anos de casado, decide, então, tentar, né, ter um filho. A Liliane, a gente sempre amou muito viajar, sempre gostou muito de viajar. E a gente, então, começou a tentar, e aí surgiu uma oportunidade da gente fazer uma viagem. Aí a Liliane falou comigo assim, não, vamos fazer essa viagem, vamos parar. Né? Que a gente sempre planeja isso com antecedência, vamos parar um pouco de tentar. E a gente tentou, só que ela já tinha engravidado. Eu falei, amém, glória a Deus, vamos embora, né? Deus mandou, vamos. Só que, rapaz, foi assim, né?
Foi uma alegria, porque foi assim, Dia dos Pais. No dia seguinte, ela perdeu aquele neném, né? A gente perdeu aquela gestação. Rapaz, eu tive ali uma experiência que, assim, eu sei que perder um filho já com ele depois de nascer, crescido, deve ser uma dor incomparável, mas, assim, meio que eu senti um pouco da dor de ter perdido essa gestação. E é algo, assim, rapaz, muito dolorido. Eu lembro que eu tentei ser forte o tempo todo ali com ela, né? O homem gosta muito de manter a força, né? A Durão, pose, né? durão. Durão. Mas eu lembro que assim, eu deixei ela em casa, ela subiu para o segundo andar e depois ali embaixo, quando eu tava ali sozinho, cara, eu me Desabou. desabei. E aí daqui a pouquinho ela chega, porque eu tava demorando, né? Ela foi lá para ver o que tinha acontecido, eu tava chorando pra caramba dentro do carro. Foi algo muito até, fico um pouco emocionado, mas foi algo muito ruim. Depois disso foram 7 anos tentando, cara. 7 anos e nada acontecia. Nada acontecia. E aí tem uma história toda, né? E a gente fala que uma das coisas que eu aprendi nesse período é que enquanto Deus não dá a coisa que você mais quer, você tem que desfrutar daquilo que Ele está te dando, Amém. né? Então, assim, uma das coisas que a gente sempre gostou muito foi de viajar. Então, rapaz, a gente viajou pra caramba, você não tem ideia. O que eu poderia ter gastado com o filho, eu gastei em viagem. E a Japão ou gente China, vocês já foram? fui para o Japão, Japão. já fui para Havaí. A gente fala que Deus nos deu um presente. Antes do Nicolas nascer, rapaz, surgiu uma promoção de passagem, aquela passagem imperdível mesmo, que levava a gente para São Francisco, nos Estados Unidos. São Francisco ia para Tóquio, de Tóquio ia para Olha Havaí, só. Que do Havaí isso? voltava Uma para os vezada Estados só. Unidos numa vezada só. A Rapaz. passagem eu não pagava nem a ida. Os Estados Unidos, se bobear. Não pagava a ida para o Japão. Dava para pagar para os Estados Unidos. Mas eu não pagava a ida para o Japão, sabe? Só de ir. O valor era muito mais baixo, sabe? Nunca mais vai aparecer um negócio desse. Foi presente de Deus Cara, mesmo. foi um presente de Deus. A gente fez essa viagem, sabe? Foi algo incrível, né? Deus nos presenteou. E aí veio a pandemia, né? A gente estava num processo de pesquisa, de buscar saber o que estava acontecendo. E os médicos diziam, quando pegavam o meu exame e o dela, que nós poderíamos ter filhos. Só que quando juntava os problemas que eu tinha, os problemas que ela tinha, juntava os dois e não tinha como, estava tendo dificuldade. Então a gente fez vários tratamentos, né? Aplicava um monte de injeção, tinha um monte de tratamento que a gente foi fazendo para poder tentar. E nada acontecia. E aí a gente tomou então a decisão, foi juntando dinheiro para fazer a fertilização in vitro. Quando a gente tomou essa decisão no meio da pandemia, cara, Deus, assim, foi movendo, mas eu lembro que a Liliane teve um sangramento, cara, muito grande, como ela nunca teve, né? Veio as regras da mulher, dela, né? E ela ficou, acho que quase 20 dias sangrando. Quando isso aconteceu, a gente falou assim, rapaz, por mais um problema, quando a gente decide fazer a fertilização, tem dinheiro, agora nós vamos ter que investigar o que está acontecendo. E, rapaz, esse problema era o milagre de Deus na vida da Liliane. Que era Deus limpando de alguma forma, a médica depois disse que de alguma forma o útero dela foi limpo para receber, então, né, o Nicolas. Glória a Deus. E foi logo depois desse sangramento, tudo que ela teve, né, que ela veio ficar grávida. E foi engraçado que, assim, a gente, quem tenta engravidar, quando a menstruação da mulher atrasa, irmão, é sempre uma expectativa gigante. Essas empresas de teste de gravidez, irmão, ganharam dinheiro meu nessa época, porque toda vez que atrasava um pouco, a gente comprava um teste. E eu lembro que a gente já estava cansado de fazer o teste e atrasou, né, de chegar a menstruação da Liliane. Mas só que algo dizendo no meu coração que tinha acontecido um milagre de Deus. E eu, inquieto com aquilo, comecei a falar com ela, compra o teste, faz o teste. Aí um belo dia, parei numa farmácia, ela foi lá, ela comprou o teste mais barato, mais simples que tinha. Comprei esse mesmo, nós já gastamos um monte de dinheiro com isso. Aí ela foi naquela noite, ela fez o teste. Só que ela falou que ela estava dormindo, ela viu assim, ela falou, não deu nada, jogou fora. Aí ela falou, não deu nada. Só que quando ela foi lá para ver direito, parecia que tinha uma sombra.
Aí ela falou nada comigo. Só que alguma coisa dizia no meu coração que ela estava grávida, cara. Eu lembro que naquele dia eu olhei para Liliane, Liliane, eu vou dar uma volta. Eu morava no BNH de São Sebastião. Eu fui até a farmácia andando a pé. Cheguei lá, comprei um teste de gravidez, não do mais barato, mas o intermediário. Cheguei em casa, dei o teste para ela. Eu falei, vai lá fazer o exame. Aí ela falou assim, eu acabei de fazer, deu negativo. Por que você está insistindo com isso? Eu falei assim, Liliane, eu preciso que você faça esse teste. Eu preciso ver e confirmar se não fez esse teste direito. E ela pegou, né? Depois de eu insistir bastante, ela foi lá fazer o teste. Quando ela voltou, cara, pô, você imagina a alegria que foi, né? A gente pulando, a alegria danada dentro de casa, chorando, falando, cara, não é possível, não é possível, será que é mesmo? Será que é mesmo? E aí, de fato, aconteceu. Fomos na médica, ela fez o teste, estava tudo certo, Liliane estava grávida. E aí entra o processo de ansiedade, né? Porque Liliane já tinha perdido uma gestação, e assim, pô, quem passa por isso sabe como é que é. Ficou grávido, é uma alegria, uma preocupação. Vai vingar, não vai, vai para frente, não vai. Só que foi conduzindo todo o processo. E o Nicolas nasceu dia 9 de abril de 2021, milagre de Deus. E tá lá. E a gente tem vivido outros milagres com ele, mas eu falo para todo mundo, quando alguém vê o Nicolas, pode ter certeza, Deus continua fazendo milagre. Continua mesmo. E ele faz. Amém. Aleluia. Amém. Eu tenho aproveitar a oportunidade e de honrar aqui a vida da sua esposa, Liliane. Eu tenho uma gratidão muito grande com a Liliane. Meu filho fazendo faculdade de engenharia, precisava fazer o estágio. E conversando com a minha esposa, Liliane, ela fez o convite, não, manda o currículo dele que eu vou preparar para ele lá embaixo na empresa. Aí ele mandou o currículo, fez a primeira entrevista, aí a menina dispensou ele. Aí a Liliane perguntou, mas cadê o Arthur? A menina, não, eu dispensei porque ele é muito introvertido. Aí a Liliane falou para a moça, mas quem te falou que eu quero alguém extrovertido? Aí teve um Eu novo lembro dessa processo, história, lembra? lembrei Teve um novo agora. processo, convidou o Arthur novamente. Só que nesse processo, nesse segundo processo, um rapaz que ligou pro Arthur. E o rapaz fez duas perguntas pro Arthur em inglês, e o Arthur é formado em inglês. O Arthur respondeu em inglês. Aí o cara começou a conversar com o Arthur em inglês, o Arthur respondendo em inglês, aí marcou de fazer entrevista. O Arthur desceu, tinha 5 ou 6 pessoas na sala lá. O rapaz chegou e chamou, quem é o Arthur? O Arthur chamou o Arthur e só conversou com o Arthur em inglês. Então ele foi aprovado, não teve essa de ser caladinho ou falador, e ele foi contratado para a empresa. Só que aí ficou a briga do rapaz com a Liliane, que a Liliane queria o Arthur, o rapaz também Foi, queria. lembrei, é verdade. Não é É isso? verdade, os dois queriam. Isso aí. E eu sou muito grato à Liliane por ter aberto essa porta, né, para o meu filho. O meu filho foi muito, muito feliz na empresa, uma empresa multinacional. Aí veio a pandemia, ele teve que sair da empresa, que dispensou o pessoal. Depois recontrataram ele novamente. Depois ele saiu novamente. Depois ele foi contratado pela empresa Ele foi para fixo. um temporário, né? Isso. Eu lembro. Na verdade, o temporário foi para ficar no lugar da sua esposa e foi ganhar neném. Ela ligou, Arthur, eu Sim. preciso de alguém aqui, porque eu vou sair de licença Que eles foram maternidade. subindo. Isso. Isso. Eu preciso de alguém. Te interessa? Arthur, lógico que eu quero, Liliane. Então, a Liliane foi uma porta de Deus na vida do meu filho, que abençoou muito a vida dele. Hoje ele não está mais na empresa, saiu para um cargo maior, né? Mas eu imediatamente eu mandei uma mensagem de gratidão a Liliane por ela ter feito tudo que pôde, né, para dar uma força. Falou, Adiel, foi méritos do Arthur. Eu sei, Liliane, perfeito, mérito dele, mas se não fosse você que desse um empurrãozinho, o cara tava sem bateria, você deu o tranco e pegou. Então, obrigado aí pela força, eu sou muito grato, Liliane. A menina, como você falou, ela é uma pessoa especial, realmente, uma pessoa humana, que é sempre ajudando o próximo. Ela realmente faz o mandamento de Deus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ver que ela é pegada a todo mundo, querida por todo mundo. Tanto eu quanto a Liliane, a gente é mais introvertido, né? Quando tá assim no ambiente que a gente conhece, pessoas que são amigos, aí a gente se solta, né? Mas, né, eu costumo falar pro pessoal, as pessoas têm até dificuldade de acreditar, mas eu sou muito tímido. Né? Hoje, né? Quando era jovem não era, não. Não, era também, mas assim, é porque assim, no meu ambiente, né, no ambiente que eu controlado, que eu conheço, eu me sinto à vontade.
Agora, no ambiente que eu não conheço, por exemplo, se você me colocar num lugar que eu não conheço ninguém, você vai ver um Michael totalmente diferente. Um bicho do mato, fala com ninguém, porque eu sou introvertido igual a Liliane, né? Às vezes as pessoas olham para nós, assim, que tem essa característica, não somos só nós que temos essa característica, às vezes olham para nós e falam assim, pô, fulano é marrento, né? Mas é só um jeito. A Liliane, ela é assim, ela é na dela, né? A gente é na nossa mesmo. É, só que assim, quem conhece a gente sabe quem a gente é de verdade, né? Igual as pessoas que estão em casa aí que são mais introvertidas, né? E às vezes as pessoas não dão uma oportunidade para essa pessoa. É igual ela falou, né? Mas quem disse que para essa vaga eu preciso de alguém extrovertido que fique aqui contando piada, né? Preciso de alguém que trabalhe, né? Que seja competente, né? E essa é a realidade, né? Então, né, a gente precisa ter esse olhar maior, ver a pessoa além do que ela às vezes se apresenta na primeira vez, né? Nem sempre a primeira impressão é que fica. Verdade. Pastorzão, a gente daqui a pouco tá caminhando pro final, mas eu queria... Vocês falaram que passa rápido e passa mesmo, né, gente? Olha só. Passa rápido. Né? Queria fazer uma pergunta pro senhor sobre o que Deus tem falado no seu coração nesses últimos dias aí, como pastor de igreja local, como cristão da igreja brasileira, enfim. Qual direção o senhor tem apontado para a vida do Maicon? Pastor Marcos, eu dou uma cortadinha aqui antes. Vou falar. Você percebeu que as perguntas dele é de pastor para pastor, né? Tô aqui aproveitando discipulado, rapaz. De pastor para pastor, né? Tu acha que eu vou perder a oportunidade? Eu fico de penetra, eu falo assim, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. É de pastor para pastor. Rapaz, assim, essa semana, né, depois que eu vim da conferência do GIM lá em Belo Horizonte, esse ano ano que vem vai ser no Rio, tá, gente? Alguém acompanha a gente aí, que está acompanhando a gente, você que é jovem, líder de jovem, pastor, quer investir, pode mandar, não vai se arrepender, vai ser no Rio de Janeiro, então fica mais fácil. Rapaz, eu voltei de lá com uma percepção, eu tinha ouvido antes, não sei se vocês conhecem o pastor Danilo Figueira. Sim. Eu vou falar. Pastor Danilo Figueira conta, né? Ele é o criador do Casa de Paz. É um sonho meu um dia implantar isso lá na igreja, esse projeto. Eu tenho um alvo lá de pequenos grupos. Quando eu alcançar esse alvo, eu vou trabalhar para implantar Casa de Paz. E aí ele conta uma experiência de que ele trabalhava também com pequenos grupos na igreja dele, alcançou muitas pessoas. E um dia, para ele reunir a igreja toda dele, ele teve que fechar um estádio de futebol. E aí ele foi fazer uma celebração. Se eu não me engano, eles fazem até hoje essa celebração no estádio de futebol, levando a igreja toda para lá. E assim, poxa, quando tu vê a tua igreja toda, né? Thiago, que é pastor, você vê a igreja cheia, vibrante. Ali, isso nos dá uma satisfação. Não um orgulho, mas uma satisfação de que, poxa, graças a Deus, está valendo a pena, sabe? Essa dedicação é natural do ser humano, isso é algo normal. E ele passou por essa satisfação ali ao olhar isso. Só que quando ele passa por isso, né, Deus, ele fala que Deus o levou a olhar para dentro da cidade e ver que nas vielas e nas ruas daquela cidade existia um povo que eram ovelhas que não tinham pastor. Né? E quando a gente vê os evangelhos, Jesus em alguns momentos fala isso da multidão, que ao olhar para a multidão, olhava para a multidão e via elas como ovelhas que não tinham pastor. E quando ele começou, então, eu ouvi esse testemunho, eu comecei a me fazer o exercício de andar pelo alto da serra e de olhar para as pessoas. Porque eu não sei vocês, eu saio às vezes, entro dentro do meu carro, às vezes eu estou fixado em alguma coisa, cara, eu só dirijo, vou para o meu próximo objetivo, meu próximo compromisso, o que eu tenho que fazer, tem que pegar o Nicolas, tem que voltar para a igreja, tem que fazer isso, então a nossa vida é assim, e às vezes a gente não percebe as pessoas à nossa volta, né? Hoje, por exemplo, num ônibus, se você entrar dentro de um ônibus, você vai ver todo mundo conectado no celular e ninguém olha para o lado, né? Então, a gente não tem percebido as pessoas que estão à nossa volta. E eu me forcei a fazer esse exercício de começar a andar pelas ruas do Alto da Serra e olhar para as pessoas. E ver ali pessoas que estão caminhando ali como ovelhas que não têm pastor. Que estão caminhando, que não conhecem Jesus. E quantas pessoas estão ali buscando uma resposta de Deus. Eu fico imaginando
A quantidade de pessoas que oram nas suas casas, perguntando aonde está Deus, por que estão passando por aquilo. E eu acredito que nós somos a resposta dessas orações que estão sendo feitas para Deus. E a gente precisa se mover em direção ao chamado de Deus, ao chamado de Deus de alcançar os perdidos. Né? E uma palavra que tem estado no meu coração é a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Onde Jesus está diante de uma multidão que decidiu ir lá para ouvi-lo, chega uma determinada hora, o que vai fazer? Manda a pessoa para casa? Não tem como, eles têm que se alimentar, e Jesus dá uma ordem para aqueles discípulos, sabendo já a resposta, né? Providencia aí o alimento para essas pessoas. E aqueles discípulos ficaram ali, eu fico imaginando eles, né? Aquelas determinações, seja do seu patrão, do seu pastor, que você olha e fala assim, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Mas alguns dos discípulos resolveram obedecer aquela determinação e saíram ali no meio daquela multidão para ver o que poderia ser feito. E eu fico imaginando, né, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando ali no meio daquela multidão, eles perguntando se alguém tinha alguma coisa para poder compartilhar, dividir. E eu fico imaginando se algumas pessoas tinham algo ali para dividir, naquele momento olharam e falaram assim, mas o que eu tenho só dá para mim. O que eu tenho só dá para mim. O que eu tenho só dá para minha família. Vou nem mostrar. A gente não tem certeza se isso aconteceu, mas a Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar, imaginar. A gente pensa, né? Tá? A gente pensa, tá, gente? Isso não está escrito na Bíblia, por favor. Só que um menino ali resolveu compartilhar aquilo que ele tinha. Né? Ele não só compartilhou, mas ele entregou tudo que ele tinha. Né? Então você vê que a obediência dos discípulos e uma entrega total de um menino, né, de dar tudo aquilo que ele tinha, fez com que uma multidão fosse alcançada e alimentada. E aí você para pensar, aquele menino, eu brinco com o pessoal que eu falo que eu acho que aquele menino era um gordinho. E para ter 5 pães e 2 peixinhos, era um menininho que gostava de comer, né? me identifico com ele. 2 aqui. Né? Então a gente olha para a vida desse menino, então assim, era um menino que poderia simplesmente falar, rapaz, não, isso aqui é um lanche que minha mãe me deu, vou comer ele todo, mas ele resolve entregar tudo para Jesus. E aquilo não daria para ele, poderia compartilhar com 1 mais 2, mas, rapaz, eu não sei o tamanho do pão, não sei o tamanho do peixe, a gente não sabe se daria para uma pessoa ou para mais, mas provavelmente ele teve a oportunidade de comer muito mais do que 5 pães e 2 peixes, que a Bíblia fala que multiplicou a ponto de sobrar 12 cestos. E a gente olha para isso e a gente vê que o que falta, às vezes, muito na gente é uma entrega. É uma entrega. É o que eu disse aqui antes, é uma verdade. As pessoas precisam acreditar mais naquilo que Deus pode fazer através delas. Sabe? Das pessoas que podem ser alcançadas através de um simples convite. De um simples... de dar uma palavra para alguém que está do seu lado. Sabe? A intenção não é levar ninguém para a nossa igreja. A gente tem que parar com isso. É o reino de Deus. A pessoa vai ser salva na minha igreja e vai lá para a igreja do Tiago. Glória a Deus por isso. É o reino de Deus. E a gente precisa olhar para essas pessoas e começar a falar. Eu acho que hoje o evangélico, o cristão, ele precisa se posicionar em falar daquilo que Deus nos deu. Porque eu vejo muita gente, às vezes, assim, poxa, mas como que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Fale do que Deus fez na sua vida. Fale de quem é Jesus para você. Às vezes a gente acha que é tão difícil, mas a gente precisa começar a praticar isso. Porque é igual né, começar a nadar. Você tem que se arriscar. Você aprende a dar os primeiros passos ali. Você tem que entrar na água. Eu, quando comecei a aprender a nadar, eu me afoguei algumas vezes ali. O professor de natação me tirou. Mas se eu não ousasse em dar as primeiras braçadas, eu não teria aprendido a nadar. Então, assim, a gente precisa começar a incentivar as pessoas a entregar um pouco mais. Eu acho que a gente pode dar um pouco mais para Deus, sabe? Tem pessoas para serem alcançadas. Né? Jesus está para voltar, a gente sabe disso, mas às vezes eu acho que a gente ainda está preso muito dentro das 4 paredes. Né? Eu acho que o que necessita, né? Essa palavra, a multiplicação dos pães e dos peixes, para a gente viver uma multiplicação, um crescimento, né, daquilo que Deus tem poder para nos fazer, falta obediência à palavra e falta entrega. A gente hoje se dedica muito a diversas coisas na nossa vida e a gente
tem se dedicado, às vezes, pouco à missão que Cristo nos deu. Eu acho que a gente precisa se entregar um pouco mais. Eu acho que todo mundo, se olhar para dentro de si, vai poder ver que pode entregar um pouco mais. E isso faz uma diferença, não é só na nossa vida, mas é na vida das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Esse é o que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo. E o que eu tenho tentado conduzir e levar a minha igreja a entender que é um tempo, sim, de arregaçar a manga, de dar um passo além, porque Deus quer fazer, Deus quer alcançar mais pessoas. Nessa conferência, eu participei de uma palestra sobre unidade, falando da unidade do corpo de Cristo, E eu não lembro o nome do pastor. Eu acho que ele era da PIB de Curitiba. E ele falou o seguinte: faça a conta hoje de quanto tempo levaria para a sua igreja alcançar a cidade inteira se ela crescesse dentro da porcentagem que ela tem crescido hoje. Esquece que algumas pessoas às vezes vão sair da sua igreja, outras pessoas vão morrer, mas vê o número da população, vê o número de membros que você tem, procure ver a porcentagem que ela cresce durante o ano e veja quanto tempo demoraria para ela alcançar a cidade inteira. E aí eu, não sei quem usa, eu fui para o ChatGPT, como faz essa conta, Botei lá. E aí fui fazer a conta. E fazendo uma estimativa dentro da média de crescimento da nossa igreja lá no Alto da Serra, eu vi que demoraria mais de 70 anos para a igreja do Alto da Serra alcançar Petrópolis inteiro. Bom, é muito tempo. Só que a gente sabe que tem as variantes, algumas pessoas vão sair, outras vão chegar, pessoas vão se mudar para cá, a população vai aumentar, vai diminuir, a gente não sabe. Mas a gente não consegue, uma igreja só em Petrópolis não vai alcançar todas as pessoas, sabe? Não vai. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, por que tem tanta igreja? Não, é para ter oportunidade para todos, entregar a sua vida para Jesus. As pessoas precisam entender isso. Só que assim, se todos nós, como igreja, em Petrópolis, no Brasil, no estado do Rio, às vezes se preocupar mais em cumprir a grande comissão, sabe? Eu acho que a gente vai chegar muito mais longe. Vai viver um tempo muito diferente. E é não só ganhar as pessoas para Jesus, mas é fazer discípulos de Jesus, que foi o ponto que a gente começou no podcast. Não é só ganhar. A gente tem que cuidar delas, sabe? Tem que cuidar dessas pessoas também, ensinar. Essa é a nossa missão. É aquilo que Deus tem nos dado. Maravilha. A gente estava falando aqui, eu acho que, já não lembro se foi em off ou não, mas eu estava falando que eu estava reassistindo, alguns episódios do The Chosen, e eu gosto muito da parte do Sermão da Montanha, onde Jesus está um pouco mais alto, e lá no seriado, os discípulos estão espalhados, E Jesus fala, os discípulos vão contando para as pessoas que estão perto. Sim. Eu gosto muito dessa, como é que diz, dessa didática que a Bíblia não diz, mas eu acredito que foi dessa forma, porque o Evangelho é dessa forma, Sim. O pastor Maicon prega num culto de domingo, acreditando primeiro em Deus, mas também que a igreja dele vai reproduzir na sua vida a mensagem de domingo, Sim. Então, eu acho que isso que o senhor falou, acho que tem nos faltado mesmo, A gente ser uma igreja relevante no Alto da Serra, na Estrada Mineira, sei lá, em Itaipava, onde a gente está plantado, onde o senhor nos plantou, Eu acho que eu acho que um dos meios é o que o senhor falou. Dar uma caminhada em volta, olhar ao redor. Mas as distrações são muito grandes na nossa vida, Verdade. Distrações e obrigações, Como Sim. o senhor bem relatou, Levar o filho para o colégio, trabalhar, todos nós temos isso. Mas encontrar nessas lacunas, Sim. Entre as obrigações e distrações, uma oportunidade de pregar o evangelho, Sim. Acho que nós precisamos muito disso como igreja, Eu acho que a gente, no passado, não sei se vocês ouviam muito isso, falava assim, você tem que pregar o evangelho com a vida. Rapaz, você tem que pregar o evangelho com a vida e com a boca. Não é só com a vida. Não adianta nada você viver uma coisa e você um dia não falar para a pessoa que ela precisa viver a mesma coisa que você vive. Afinal de contas, é uma boa notícia, Tem que falar, Boa notícia, são as boas novas, entendeu? Quem são aqueles que vão se dispor a falar? Entendeu? Você precisa, é o compromisso, é viver e falar. Sabe? Porque se é algo tão bom que nós temos experimentado de Deus, por que a gente não vai compartilhar? Vou esconder, Vou esconder? Não, todo mundo tem que saber. Quem a gente encontrar, a gente precisa. Só que às vezes a gente vive dentro de uma bolha
né? Que a gente só se relaciona com quem é evangélico e a gente esquece que a gente tem vizinho. Por isso que eu gosto muito dos pequenos grupos, entendeu? Que é uma oportunidade que você tem de alcançar o teu vizinho, de alcançar as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, entendeu? Porque eu até brinco lá com o pessoal, que muitas vezes você vai chegar para a pessoa e falar, vamos lá para a igreja. O pessoal vai falar, não, na igreja eu não vou. Bom, em casa ele Pô, vai. mas chama para ir na tua casa. Vamos lá para a gente bater um papo. A gente tem um grupo lá que a gente fala da Bíblia e faz uma oração. Tem um grupo lá que a gente faz uma oração lá em casa. Vamos lá. Mas as pessoas vão. As pessoas vão, só que a gente precisa se movimentar. E eu gosto dos pequenos grupos por causa disso também. Porque, querendo ou não, é uma oportunidade das pessoas viverem o chamado de Deus. Viverem a grande comissão. Sabe? É uma oportunidade. E também é uma volta à igreja primitiva, né? Se você for ver, a Bíblia te dá muito amparo para viver isso. E eu sempre falo, quando eu dou aula lá na igreja, quando eu falo sobre pequenos grupos, quando você olha, isso é uma realidade da Wesleyana, eu não sei como funciona em outras igrejas, mas a maioria das nossas igrejas, elas começaram na casa de alguém. Um ponto de pregação, não é? Ponto de pregação, você falou aqui do Kissamã lá, que começou na garagem. O Itamaraty começou na casa de um casal de irmãos da igreja. Isso. Várias, a igreja do Morém começou assim, a do Alto da Serra começou assim, a do Sargento Bueniga do Meio da Serra. Diversas igrejas nossas elas começaram através de uma casa. E aí tinha esse aconchego, esse acolhimento, só que conforme foi crescendo, em vez da gente multiplicar as casas, a gente criou templos e abandonou as casas. Então eu acredito que assim, a visão de pequenos grupos, de células, em outras igrejas fala grupo de comunhão, seja o que for, não importa o nome que você dá, mas essa visão é uma volta a uma prática bíblica, que, na minha opinião, facilita muito mais a pregação do evangelho e o crescimento do cristão. Porque num culto, cara, quantas pessoas vão poder manifestar os dons que Deus deu? Entendeu? Né? Na minha igreja lá, você vai ver lá, de 100 pessoas, 20 vão estar servindo e as outras vão estar ali no culto. Por mais que dentro do culto você possa expressar, né, o cuidado, o abraço, o amor, uma palavra de sabedoria na vida de alguém, uma palavra, uma direção de Deus que Deus pode dar, mas dentro de um pequeno grupo você expressa isso muito mais. O cuidado. Rapaz, sabe, eu sou apaixonado por pequeno grupo, não posso ficar falando, não, porque assim, eu vejo que a igreja ela se move muito mais fácil. Porque quando você concentra na vida de um pastor só, os problemas da igreja, rapaz, pesa. Sabe? Não é que pesa, Diel. É que assim, se torna difícil a resolução daquelas situações. Até aí você imagina, pô, você ficou sabendo do problema de uma pessoa, passou para outra, chegou no pastor, o pastor vai delegar para outra pessoa para poder resolver. Quando tu tá no pequeno grupo, você ouve ali, rapaz, rapidinho você consegue resolver. Quantas vezes lá na igreja aconteceu um problema, as pessoas do pequeno grupo, quando chegou em mim, não, pastor, já está tudo tranquilo, já resolvemos tudo. Mas vocês estão precisando de alguma coisa? Não, pastor, você pode ficar tranquilo, já ajudamos o irmão. Estelhou a casa do irmão, o irmão teve um problema financeiro, bateu com o carro. Cara, eles mesmos resolvem. Quando chega em mim, muitas vezes é assim, pastor, nós vamos fazer assim, tá bom? Antigamente, como é que era? Pastor, fulano, aconteceu um acidente com ele. Como é que a gente pode ajudar ele? Eu falo, eu não sei, tô acabando de descobrir o problema agora. Então, assim, fica muito mais fácil você cuidar das pessoas. Hoje, eu não enxergo, dentro da minha realidade, né, uma pessoa que ela quer ser cuidada e quer cuidar de outro fora do pequeno grupo. É muito dentro da minha realidade. Os pequenos grupos você consegue desenvolver pessoas também, né? Pô, muito. Consegue desenvolver muitas pessoas. Quantas pessoas crescem? Quantos pregadores? Porque assim, num culto tu tem um pregador, tem uma pessoa para dirigir o louvor, tem uma pessoa que vai falar mais alguma coisa. Nas quinta-feiras lá na igreja são 24 GCLs lá. São 24 pessoas pregando, entendeu? Ministrando a palavra ali, aplicando a carta pastoral na vida daquelas pessoas. Como é que funciona? É uma carta só? É uma carta só. Uma carta só, todo mundo ministra sobre aquela carta. Isso, sobre a carta. Normalmente é baseado nas mensagens que eu prego. Assim, pregou no domingo, um exemplo. Isso. Não, eu não necessariamente preguei no domingo, vai ser na quinta-feira. Ah, entendi. Não necessariamente, porque eu também não prego todo domingo. Mas normalmente são baseados nas mensagens que eu
que eu prego, e aí elas são discutidas e aplicadas ali dentro. Você monta uma carta, Uma monta carta. um roteiro, vamos dizer assim, Isso, e passa para os líderes. isso mesmo. Eles desenvolvem sobre aquilo ali lá nas dentro. células. Funciona assim. Bom demais, né, Tiagão? Olha lá, Tiagão, olha lá meu comigo, irmão. ó. Rapaz, Viu, Passou? como é que o tempo voa? Rapaz, eles me falaram isso, eu não acreditei muito não, gente. Mas quando o papo é bom, vai embora, né? vai embora. Bem, eu espero que tenha sido bom para vocês também, Maravilhoso, né? bom demais. A gente tinha certeza que já Que seria ia ser bom. bom, né? Antes do senhor chegar, né? O senhor chegou, a gente, né, viu as nossas batalhas aí. Normal. Glória a Deus, chegamos até o fim. Quero agradecer. Antes do senhor vai ter uma oportunidade de deixar uma palavra para quem ficou até o final, para abençoar quem ficou até o final também, né? Mas antes de passar essa oportunidade para o senhor, já quero da minha parte agradecer o seu sim, ter aceito o nosso convite, sempre muito disposto, né, Diego? Não pude na primeira vez, mas abriu oportunidade para que pudéssemos estar aqui hoje. Então, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida, sua família, seu ministério, a igreja lá do Alto da Serra. Muito obrigado por ter... A gente acredita que foi a primeira de muitas vezes que o Senhor pôde compartilhar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Adiel, eu tenho certeza que tem muita coisa para falar também, né? Vou ser breve, que ele já está na benção. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de nos dar a honra, né, de ouvir um pouco da sua história, um pouco que Deus fez na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada. Amém. Obrigado por essa amizade de longos tempos. Verdade. Né? Que o Papai do Céu continue abençoando. Passamos coisas boas e ruins, mas estamos aí. Nem fala. Vira e mexe, eu lembro dessa coisa ruim, eu choro pra caramba, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu acho que foi um momento que Deus quis fazer e ficou pra história, né? Ficou pra história. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado por nos honrar de estar aqui no nosso Multiforma Podcast, que é a nossa forma de adorar o Senhor. Espero que possamos ter outras oportunidades de tê-lo conosco aqui, convidar a esposa, convidar o sogrão, os tios, o cunhado, são tudo homens de Deus que também têm diversas histórias que possa estar compartilhando com o povo aqui. Obrigado e fica à vontade da sua palavra final. Agora. Nossa, eu que agradeço. Primeiro podcast que eu participo, gente. Quando ele me chamou o podcast, eu fiquei todo assim. Falei, rapaz, será que eu vou saber fazer isso? Mas vocês são pessoas maravilhosas. Muito obrigado aí, né, por dar esse espaço também. Né? Eu acho que compartilhar o amor de Deus e aquilo que Deus tem feito, fez e tem falado no nosso coração é sempre uma oportunidade, né? Então, assim, minha mensagem final aqui é: acreditem naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, né? Não menospreze, né? Por mais que seja pequeno, né? Zacarias vai dizer que a gente não deve menosprezar os pequenos começos, né? Pode parecer pequeno aos olhos dos homens, mas para Deus tem relevância tudo aquilo que a gente faz para Ele. Então, faça o seu melhor, se dedique por inteiro, dê o máximo que você possa fazer, porque sempre vai valer a pena servir o Senhor, sempre vai valer a pena. Ele é galardoador, Ele é alguém que sempre vai nos abençoar. E uma das palavras que tem estado no meu coração também é o texto de Atos, capítulo 13. A Bíblia vai dizer que Paulo, Paulo, Barnabé e outros irmãos estavam reunidos num lugar orando, adorando a Deus, buscando o Senhor. E naquele ambiente, Deus direcionou Paulo e Barnabé para uma missão. Né? A gente precisa tomar decisões muito sérias na nossa vida, mas as melhores decisões e as direções de Deus sempre virão dentro do ambiente espiritual. Então, não canse de buscar o Senhor, não fique só na internet, vai congregar, vai estar numa igreja, vai buscar esse ambiente espiritual para que Deus possa estar, né, te abençoando, te dando a direção que você precisa. Amém. Faz o apelo que você está Jesus de novo. Mas... Galera, obrigado por ter ficado até o final com a gente. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida também. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha aqui, se inscreva nesse canal. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante, tá bom? Até o próximo episódio aí. Valeu, povo de Deus. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Plugado Filmes, produtora de vídeo.